Bom sabadão pra vocês aí, tá? Tá todo mundo bem? Todo mundo vivo? Combinado não sai caro aqui neste humilde canal. Falamos que falaremos da Bundesliga, do Bayern de Munique e cá estamos. Porque nesse sábado lá na Allianz Arena o Bayern atropelou sem dó nem piedade e ficou barato. Já digo que ficou barato por um motivo, e esse motivo tem nome e sobrenome: Champions League. O Bayern já na cabeça pensante para o jogo contra o Chelsea na quarta-feira, estreia na fase de liga, tirou o pé do acelerador, mas venceu, hein? 5-0 para cima do Hamburgo. Eu já esperava um jogo tranquilo, com muitos gols, porque o Hamburgo é uma equipe frágil, que subiu da segunda para a primeira divisão, teve muitas mexidas, contratações, Fábio Vieira tá por lá e tal, mas não tem encaixe, não tem arcabouço para conseguir parar o Bayern de Munique, né? Ainda mais na Allianz Arena, ainda mais da forma com que o Bayern de Munique está jogando. Né? Vamos fazer uma análise do jogo, mas eu tenho certeza que se o Bayern não tivesse o Chelsea no meio da semana, esse jogo terminaria 8-9-10-0, enfim, teria sido uma goleada histórica, tá? Porque o Bayern tirou muito o pé, especialmente depois da primeira etapa, fez os 4-0 e deu uma segurada lá ele. Vamos lá. O Bayern tá jogando, assim, contra equipes mais frágeis, num 4-2-4, né? E ainda subindo bastante os apoios, especialmente o Laimer pelo lado direito. O Stanisic fica um pouquinho mais, é verdade. Mas tá jogando num 4-2-4. E aí com a dupla de zaga, o Pamecano e Jonathan Tah. Como eu falei, Laimer e o Stanisic. O Pavilovic hoje fez um partidaço. E eu acho que se ele tiver bem fisicamente, algo que ele não esteve na temporada passada, tem condição de ser titular. Ele é mais jogador que o Goretzka. Talvez na parte defensiva o Goretzka consiga render mais em algumas partidas do que o Pavilovic. Mas em termos de criatividade, em termos de capacidade de leitura de jogo, de passe, o Pavilovic é muito bom jogador e hoje foi um dos melhores em campo. Do lado dele, o sempre muito bom Kimmich, né? O jogo passa por ele, não tem jeito. E aí, quando eu falo que é um 4-2-4, porque são dois caras no meio-campo, e lá na frente você tem Harry Kane e Serge Gnabry alternando de posicionamento e também caindo pelas beiradas, se mexendo muito. É um ataque muito móvel, com a saída do Musiala e o Gnabry sendo um atacante de origem, né? Ou um ponta, ele consegue realmente estar presente em várias posições desse ataque. O Luiz Dias caindo para a esquerda, o Olise pela direita. Então é um 4-2-4 que tem funcionado muito bem. O Bayern de Munique contra equipes maiores, eu acho até contra o Chelsea, vai ter que se resguardar mais defensivamente falando. Mas contra equipes da Bundesliga que não demonstram assim uma qualidade ofensiva que preocupe, o Bayern de Munique tem conseguido nesse esquema ter muito volume ofensivo. Assim, foi impressionante, especialmente os primeiros minutos de jogo, a forma com que o Bayern envolveu o Hamburgo. E aí eu acho que é um tema legal para a gente falar. O Bayern de Munique está fazendo algo diferente do que fazia na temporada passada, tá? Processos e dinâmicas de triangulação e aproximação e troca de posição de jogadores. Cara, foi um toque me voe, né? Um toque me voe lindíssimo que o Bayern praticou na primeira etapa, assim. Não tá mais comigo, não tá mais comigo, não tá mais comigo, tudo de primeira, no máximo 2 toques, com uma velocidade muito grande, envolvendo o adversário, com movimentações e ataque aos espaços no momento certo, que geraram os gols, assim. O primeiro gol tem um pormenor do Olise, né, uma jogada pela direita. Aliás, parêntese aqui, o Bayern tem jogado muito mais pela direita, porque o Laimer sobe bastante para apoiar o Olise e os dois já se conhecem, do que pela esquerda com o Luiz Dias e com o Stanisic, porque o Stanisic fica um pouquinho mais. Então o time tem mais qualidade de ataque pela direita, né, e procura mais. Tanto que o Luiz Dias muitas vezes queria se enfiar nessa conversa e saía da esquerda para o meio para fechar e participar também desses movimentos. Mas naturalmente, quando voltar o Davis, muito provavelmente também o Bayern caia mais para a esquerda, porque vai ter essa combinação, e eu estou muito curioso para ver essa combinação Luiz Dias e Davis, né? O Davis saudável, obviamente. O primeiro gol foi muito bonito, porque tem a jogada do Laimer, um pormenor do Olise, que dá de letra.
a bola sobra no Gnabry e o Gnabry faz uma obra de arte, cara. Ele dá uma caneta no jogador e sem ângulo, ele fuzila o goleiro do Hamburgo e acerta uma bola no ângulo para fazer 1-0, que dá um gosto de Gnabry old school, né? Porque assim, o Sérgio Gnabry foi talvez, mesmo o Lewandowski sendo o artilheiro, na reta final da Liga dos Campeões de 2020, o jogador mais importante ofensivamente. Ele era imparável, né? Por exemplo, o gol que ele faz contra o Lyon no estádio José Alvalade é uma obra de arte. E a gente projetava no Gnabry esse jogador por mais tempo, mas ele foi se perdendo e foi numa curva descendente nos últimos tempos, né? Tanto que na última temporada, questão de lesão, estava acima do peso e tal. Mas atenção que podemos estar presenciando o retorno de Serge Gnabry, que seria muito bom para o Bayern de Munique, especialmente nesse momento que não pode contar com o Musiala. Não é só o gol, as combinações, as movimentações, ele está muito mais rápido, ele está muito mais ágil, ele está parecendo mesmo aquele Serge Gnabry Prime que a gente viu e que fazia tanta falta, né? Enfim, o gol que ele faz é absurdo. Acho que vai ser eleito o gol da rodada, o gol do mês lá da Bundesliga, porque é lindíssimo, 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 lindíssimo. Daí tem o segundo gol, que é mais uma vez, e eu acho que a jogada é até mais bonita, porque é tudo de primeira. Harry Kane, Pavlovic, Kimmich, Olise e tal, deixa o Pavlovic na cara do gol e sai o 2-0. A penalidade para o gol do Harry Kane, o terceiro, é uma bobeira do defensor do Hamburgo, que vai tentar parar o avanço. Eu não lembro qual era o jogador do Bayern, mas acaba tocando a mão na bola, né? E acaba cometendo a grande penalidade. E depois o quarto gol é um azar, né? No primeiro tempo dos jogadores do Hamburgo, porque o Luiz Dias chuta de fora da área, né? E a bola acaba desviando e matando o goleirão. E aí, cara, acabou o primeiro tempo, 4-0. No segundo tempo, o gol é uma tabelinha já numa rotação bem mais baixa. O Bayern de Munique tirou o pé, tanto que o próprio Kompany substitui na segunda etapa, tira o Pamecano, tira o Gnabry, coloca outras peças em campos e vai substituindo também ao longo do segundo tempo para descansar o time, né? E o time numa rotação muito mais baixa, não força nada, controlando, administrando, pensando, como eu falei, no Chelsea. O quinto gol é uma combinação muito bonita de Olise e Harry Kane, e o Harry Kane fazendo mais um. Parêntese aqui, Olise não joga mal nunca, né? Assim, vamos ter que começar, se o Bayern de Munique fizer uma temporada maravilhosa, a pensar no Olise com mais carinho, tá? Eu acho que ele é até subvalorizado a nível europeu para aquilo que ele está jogando. Ele já foi na temporada passada um dos melhores pontas do futebol europeu e nessa temporada, cara, ele tá num nível espetacular. Com a seleção da França também demonstrou esse mesmo nível. O Olise está jogando muita bola, né? E assim, é muito difícil pará-lo num contra um. Combina muito bem com o Laimer, tem combinado muito bem com o Laimer, com o Harry Kane nem se fala, com o Kimmich, enfim. É a segunda temporada do Olise e cada vez mais eu acho que o Bayern de Munique acertou. Muita gente vem falando aqui, acertou, e eu digo que acertou num daqueles pontas históricos, tá? De acertar, a gente já viu que sim. Mas muita gente vem falando que Liverpool, Manchester City já estão de olho, o Bayern que não abra o olho, porque esse jogador aí é um jogador para uma geração, um cara que tem fisicamente também um porte interessante, não se machuca, enfim, o Olise é brabo. E Harry Kane, né? A gente precisa terminar o vídeo falando de Harry Kane. Para mim hoje, se a temporada terminasse agora, poderia já ser eleito o melhor jogador do mundo, porque nesse momento, até aqui na temporada, o recorde eu sei, é muito pequeno, o que ele tem feito é absurdo. Ele fez 2 gols, mais um de pênalti e outro com bola rolando. Ele chegou aos 93 gols, cara, com a camisa do Bayern de Munique em 101 jogos. O número de participações, porque eu acho que ele tem mais 27 assistências, é brutal, é absurdo face aos jogos. Nessa temporada, ele já tem, o Bayern, enfim, tem 5 jogos na temporada, ele já tem 8 gols.
O Bayern de Munique já tem 14 gols em 3 rodadas na Bundesliga. E o Harry Kane está voando. Assim, voando. Outro dia me perguntaram sobre Lewandowski e eu não deixo de pensar, e não me leve a mal o torcedor do Tottenham. Cara, se o Harry Kane tivesse saído mais cedo do Tottenham, nem fosse para o Bayern, para outra equipe que desse a munição e o respaldo de um tubarão europeu mais cedo na carreira desse cara, o que não teria sido em termos de números. E olha que ele já tem números espetaculares na carreira, né? Assim, é o segundo maior artilheiro da história da Premier League. O Harry Kane é um absurdo, cara. Eu acho que se ele tivesse no Bayern o tempo que o Lewandowski esteve no Bayern, ele teria sido tão grande ou maior. Suspeito que maior até do que o Lewandowski. Olha que o Lewandowski marcou uma época no Bayern, para mim, um dos melhores centroavantes que já vestiu essa camisa. Papo de estar ali numa discussão com o Gerd Müller e tal, mas o Harry Kane é um absurdo, cara. E assim, o que ele contribui para o jogo, fantástico. E para terminar, eu não vejo nenhuma outra equipe, assisti o Borussia Dortmund também, mais uma vitória, são 3 jogos, 2 vitórias. O Bayern tem 3 jogos, 3 vitórias, mas eu não vejo nenhuma equipe nessa temporada com a capacidade na Bundesliga de competir com o Bayern de Munique. E isso pode fazer com que o Bayern crie uma gordura interessante na Bundesliga para focar mais em Liga dos Campeões. E como eu estou vendo que o Kompany tem girado um pouco mais elenco, tem dado espaço para a molecada da base, o Carrington hoje entrou bem, enfim, eu acho que o Bayern pode, nessa temporada, dependendo como é que vai avançando, a gente vai ter que observar também a evolução dos outros times, se dar ao luxo de prestar mais atenção na Liga dos Campeões da Europa. Isso vai ser perigoso, porque no meio do ano, Davis está de volta, Musiala está de volta, veremos. Para fechar, Nicolas Jackson, né, entrou no segundo tempo, no lugar do Gnabry, teve um tempo inteiro para mostrar serviço. Não vai ser apenas um substituto do Harry Kane, me parece que pode jogar caindo pelo lado direito, pelo lado esquerdo, é um cara de movimentação, mas não mostrou muito serviço assim. Não me agradou nesses primeiros 45 minutos. Eu espero mais, e até porque era um jogo contra o Hamburgo, mas em defesa do Jackson, também a verdade é que o time rotacionou de uma forma muito diferente do que foi o primeiro tempo. Na segunda etapa criou muito menos, deu muito mais, muito menos munição ao Jackson. Então, ficar de olho aí na evolução. Um beijo para vocês, bom final de semana, amanhã tem vídeo sobre o Barcelona.